E aí, beleza? Em Gotham City, Arthur Fleck está na empresa se preparando para trabalhar, colocando maquiagem porque é um palhaço de festas. Enquanto observa seu reflexo no espelho, ele coloca dois dedos na boca e os torce para cima e para baixo algumas vezes, enquanto uma lágrima escorre por sua bochecha. Mais tarde, ele vai para a rua dançando enquanto promove com uma placa a loja que o contratou. De repente, alguns jovens passam e pegam a placa dele, fugindo assim que a pegam. Arthur os persegue pela cidade e os encontra esperando em um beco, onde quebram a placa na cabeça dele e depois que ele cai no chão, começam a chutá-lo. Depois que o trabalho termina, Arthur vai ver a sua terapeuta. Ele ri por alguns segundos e depois que comenta sobre como as coisas estão ficando difíceis lá fora, a terapeuta pergunta a ele se ele tem trabalhado no seu diário. Ele o entrega a ela dizendo que tem usado como um diário, mas também como um diário de piadas porque ele está buscando uma carreira na comédia stand-up. A terapeuta folheia as páginas e encontra algumas palavras perturbadoras, como Arthur dizendo que espera que sua morte faça mais sentido do que sua vida. Ela devolve o diário e pergunta como ele se sente ao vir a essas consultas. Então Arthur diz que se sentia melhor quando estava trancado no hospital e se lembra de como ele costumava bater a cabeça contra a porta do seu quarto. Ele pergunta à terapeuta se o médico poderia aumentar a sua medicação e ela ressalta que ele já está tomando 7 delas. Arthur responde que não quer mais se sentir mal. Assim que a terapia acaba, ele pega o ônibus. A criança sentada na frente dele está encarando, então ele começa a fazer caretas para ela, o que rende uma bronca da mãe. Arthur de repente começa a rir e quando a mãe se ofende com isso, ele entrega um cartão que explica que ele ri devido a uma condição neurológica. Depois de descer do ônibus, ele para na farmácia para pegar o seu remédio antes de ir para casa. Dentro do prédio, ele checa a caixa de correio e então sobe para o seu apartamento, onde mora com a sua mãe, Penny Fleck. Ela pergunta se eles receberam alguma correspondência e quando ele diz que não, ela se pergunta se Thomas Wayne, seu ex-empregador, não tem recebido as suas cartas. Arthur lembra que Wayne é um empresário ocupado e insiste para que ela coma. Depois de cortar a comida para ela, ele se junta a ela na cama para que possam assistir ao talk show de Murray Franklin juntos. Arthur começa a sonhar acordado e ele se imagina entre o público de Franklin, onde o apresentador o ouve e pede para que ele se levante. Arthur se apresenta e diz a ele como cuida da sua mãe, o que Franklin respeita, então ele pede para ele descer. Arthur faz isso enquanto aproveita os aplausos de todos. Quando ele chega ao lado de Franklin, o apresentador diz a ele que desistiria da TV e da fama para ter um filho como Arthur, e então eles se abraçam. De volta à realidade, ele sorri com esse pequeno sonho. No dia seguinte, no trabalho, o corpo de Arthur está coberto de hematomas. O seu colega Randall se aproxima dele e depois de dizer que ouviu sobre a surra, ele decide presentear Arthur com a sua arma. Outro colega de trabalho, Gary, os interrompe para dizer a Arthur que o chefe deles está procurando por ele. Arthur vai vê-lo em seu escritório e dizem que receberam outra reclamação sobre ele por desaparecer e não devolver a placa. Ele explica que foi roubado, mas o seu chefe não acredita nele, porque ninguém roubaria uma placa. Então ele diz que terá que descontar a placa do salário dele e repreende Arthur, que permanece em silêncio e sorrindo. Mas depois que essa reunião acaba, ele vai para fora chutar uma lata de lixo por frustração. Mais tarde naquele dia, ao voltar para o seu apartamento, ele divide o elevador com a sua vizinha Sophie Dumont e a filha dela. Quando o elevador para por um momento, Sophie comenta que o prédio é horrível e faz um gesto com a mão fingindo desistir. Arthur sorri e quando chegam ao andar deles e saem do elevador, ele retribui o gesto. Momentos depois, Arthur está dando banho em Penny. Ela continua perguntando sobre as cartas porque ela acha que Wayne era um bom homem que não gostaria de vê-los vivendo assim. Arthur pede que ela não se preocupe com dinheiro porque o seu show de stand-up chegará aos grandes clubes em breve.
Wayne diz que achava que era preciso ser engraçado para ser um comediante. Algumas horas depois, após ter colocado a sua mãe na cama, Arthur assiste a um filme e pratica com a sua nova arma. Quando uma música começa a tocar na TV, ele começa a dançar enquanto finge conversar com uma garota, mas acidentalmente dispara a arma e faz um buraco na parede. Sua mãe acorda e pergunta sobre o barulho, então ele diz que é apenas um filme de guerra na TV. No dia seguinte, Arthur segue Sophie pela cidade e até no transporte público. À noite, ele vai ver um show de stand-up para fazer algumas anotações, nas quais ele continua trabalhando quando retorna mais tarde, onde ele escreve: a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. A sua escrita é interrompida pela campainha e Arthur abre a porta para encontrar Sophie. Ela pergunta se ele tem a seguido, o que ele confirma, então ela se pergunta se ele iria roubar a casa dela. Ele diz que poderia fazer isso agora e ela ri antes de dizer que ele é engraçado, levando Arthur a convidá-la para o seu show de stand-up. No dia seguinte, ele está trabalhando como palhaço em um hospital, entretendo as crianças. Durante a sua apresentação, a sua arma cai no chão. Ele se apressa para pegá-la e pede às crianças que guardem segredo, mas mais tarde, enquanto conversa com o seu chefe ao telefone, o homem está furioso com este incidente. Arthur tenta convencê-lo de que a arma era apenas um acessório, mas o seu chefe não acredita nele e diz que Randall disse que ele tentou comprar uma arma dele na semana passada. Arthur é demitido e, por frustração, ele bate a cabeça no vidro da cabine. Depois disso, ele pega o metrô para ir para casa. No mesmo vagão que ele, há 3 caras de terno incomodando uma jovem. Quando ele começa a rir, de repente, a mulher se levanta e vai embora, e um dos caras começa a cantar enquanto os 3 se aproximam dele. Eles tiram a sua peruca e bolsa, perguntando por que ele ri, mas quando ele tenta explicar e pegar as suas coisas de volta, eles o agarram e o esmurram. Então o jogam no chão para chutá-lo. Desta vez, no entanto, Arthur se defende. Ele saca a sua arma e atira em 2 dos homens. O terceiro foge e sai do vagão quando o metrô para na estação. Então Arthur o segue e atira nele quando eles chegam às escadas. Enquanto seus ouvidos começam a zumbir, Arthur percebe o que fez e sai correndo da estação. Corre pelas ruas e entra nos banheiros do parque local. Lá dentro, após um momento de pânico, ele dança. Momentos depois, ele retorna ao seu prédio, bate na porta de Sophie e assim que ela a abre, ele entra e a beija. A porta se fecha atrás deles, indicando que eles passam a noite juntos. No dia seguinte, Arthur vai ao trabalho para pegar todos os seus pertences e ouve os seus colegas de trabalho discutirem a notícia de um palhaço atirando em 3 homens no metrô. Eles também tentam oferecer a ele algumas palavras de simpatia, incluindo Randall, cuja hipocrisia irrita Arthur. Então ele diz a todos que foi a arma dele que cometeu o crime. Antes de ir embora, ele bate no relógio de ponto que cai no chão e quebra. Em sua saída, ele vê a placa "Não se esqueça de sorrir" e risca, transformando em "Não sorria". De volta ao seu apartamento, depois de tomar os seus últimos comprimidos, Arthur se junta à sua mãe para assistir TV. Thomas Wayne está no noticiário porque os homens assassinados eram funcionários de sua empresa. Quando o apresentador pergunta a ele sobre o novo sentimento anti-ricos da cidade, Wayne diz que está considerando concorrer a prefeito para consertar isso, e quando perguntam sobre o assassino, ele diz que faz sentido que ele estivesse usando uma máscara de palhaço porque ele era um covarde que queria esconder o seu rosto. Ele acha que todas as pessoas que não fazem nada com as suas vidas são palhaços. Alguns dias depois, Arthur está vendo a sua terapeuta novamente. Ele tenta dizer a ela que finalmente sente que existe e que as pessoas começaram a notar, mas ela o interrompe para dizer que o governo cortou o financiamento deles. Então esta é a última reunião. Quando ele pergunta a ela com quem ele terá que falar sobre a sua medicação, ela não tem nada a dizer a não ser um pedido de desculpas. Mais tarde à noite, Arthur está nos bastidores de um bar, esperando a sua vez de apresentar seu stand-up. Sophie está no meio do público. Quando chega a sua vez, ele sobe no palco e começa a rir incontrolavelmente. E quando finalmente consegue ler algumas piadas de seu caderno, elas não têm graça. Depois que o show acaba, ele sai do bar com Sophie. E enquanto eles caminham juntos, ele vê que os jornais
jornais publicaram o rosto de um palhaço com a notícia dos assassinatos, o que o agrada, especialmente quando Sophie comenta que o palhaço é um herói. Quando um carro passa, Arthur também nota que alguém está usando uma máscara de palhaço semelhante aos desenhos nos jornais. Após jantar com Sophie, ele volta para o seu apartamento, onde a sua mãe adormeceu na frente da TV. Ele a acorda e a manda para a cama, onde ela diz que escreveu uma nova carta antes de entrar em seu quarto. Arthur decide pegar a carta para lê-la e descobre que ele é o filho ilegítimo de Wayne, o que o deixa furioso com Penny. Ela fica com medo da reação dele, então ela se tranca no banheiro e fala de lá de dentro, explicando que ela e Wayne estavam apaixonados, mas eles tinham que manter as aparências e que ela não podia dizer nada porque ela assinou alguns papéis. No dia seguinte, Arthur está lendo o jornal no trem e encontra uma foto dos Waynes, que ele arranca e guarda em seu caderno. Momentos depois, ele está visitando a mansão Wayne, onde o jovem Bruce Wayne está brincando no jardim. A criança se aproxima do portão quando Arthur chega mais perto e começa a fazer algumas mágicas para ele. Mas Bruce não fica impressionado. Após perguntar o seu nome, Arthur passa a mão pelo portão e coloca os dedos na boca de Bruce para fazê-lo sorrir. Eles são repentinamente interrompidos por Alfred, que empurra Bruce para o lado e ameaça chamar a polícia. Arthur diz que ele é filho de Penny e que quer ver o Sr. Wayne porque sabe de tudo. Alfred responde que a sua mãe era delirante e ri dele. Com raiva, Arthur passa a mão pelos portões de novo e tenta enforcá-lo, mas o solta quando vê Bruce. Quando ele chega em casa à noite, ele encontra paramédicos levando a sua mãe para o hospital e entra na ambulância para ir com ela. Algumas horas depois, enquanto espera do lado de fora do hospital, Arthur é abordado por dois policiais. Eles estavam conversando com Penny quando ela teve o derrame. E agora eles querem interrogá-lo sobre os assassinatos no metrô. Ele diz que a sua arma era apenas um acessório antes de voltar para a sua mãe. No quarto, Sophie está fazendo companhia. Depois que ela vai embora, Arthur coloca no show do Franklin na TV e fica magoado ao ver que eles estão exibindo clipes do seu stand-up para zombar dele. Mais tarde, quando está de volta ao seu apartamento, os noticiários da TV mostram que pessoas estão fazendo motins usando máscaras de palhaço, porque Wayne os chamou de palhaços. Arthur decide se juntar a esses protestos e quando chega lá, ele se aproveita de uma briga entre policiais e civis para entrar no prédio onde Wayne está no momento. Ele rouba o uniforme de um funcionário e o veste para ter acesso ao auditório, assistindo ao filme enquanto fica de olho em Wayne. Quando ele sai da sala, Arthur o segue até o banheiro e o confronta sobre Penny. Wayne diz que ela era louca e que ele nunca tocou nela. Arthur, na verdade, foi adotado. Ele não acredita nisso e fica com raiva, o que o faz rir. Wayne dá um soco nele por causa disso antes de ir embora. Quando Arthur retorna ao seu apartamento, ele ignora uma ligação dos policiais e entra na geladeira para passar a noite nela. No dia seguinte, ele recebe uma ligação da produção de Franklin perguntando se ele gostaria de aparecer no programa e obviamente aceita. Depois disso, ele pega o ônibus para o Hospital Estadual de Arkham, onde pede a ficha da sua mãe. O atendente confirma que ela era psicótica e que machucou o seu filho, mas ele não pode entregar o arquivo para Arthur. Então ele o rouba e foge com ele para lê-lo enquanto se esconde. O arquivo confirma que Arthur foi adotado e que Penny mentiu sobre Wayne. Ela também criou Arthur junto com um namorado abusivo que foi preso mais tarde. Chateado, ele volta para casa e entra no apartamento de Sophie sem avisar. Quando o encontra, ela fica com medo e pede que ele vá embora. E enquanto Arthur se lembra do tempo que eles passaram juntos, é revelado que tudo não passava da imaginação dele. No dia seguinte, ao visitar Penny, ele diz que a sua vida é uma comédia e não uma tragédia antes de sufocá-la com um travesseiro. Mais tarde, Arthur está na sua casa se preparando para o show. Depois de praticar o que ele vai dizer, ele tinge o seu cabelo de verde e começa a aplicar a sua maquiagem. Mas ele é interrompido pela campainha. Ele pega uma tesoura e a esconde nas calças antes de abrir a porta para encontrar Gary e Randall, que vêm visitá-lo após ouvir
ouvirem sobre a morte de Penny. Randall está preocupado porque os policiais estão interrogando os palhaços e Arthur tem a sua arma. Então Arthur responde perfurando-o com a tesoura e dando socos nele. Gary surta e quer ir embora. Então Arthur o deixa ir sem machucá-lo, porque ele foi o único que sempre o tratou bem. Depois de se trocar para um novo terno, ele sai para o show e é encontrado pelos policiais na rua. Ele começa a fugir e entra no metrô, que está cheio de pessoas indo para os protestos com máscaras de palhaço. Os policiais o seguem até lá, pulando de vagão em vagão. E quando Arthur rouba a máscara de palhaço de um cara, ele causa o início de uma briga. Em meio a toda essa confusão, os policiais acidentalmente atiram num civil. Então, quando o metrô para na estação, todos pulam em cima deles, permitindo que Arthur escape despercebido. Momentos depois, ele chega ao estúdio. Enquanto espera no camarim, Franklin passa para checar como ele está e pede que faça um show limpo. Arthur aceita e promete que a sua maquiagem de palhaço não é política. Ele também pede para ser apresentado como o Coringa. Logo em seguida, ele é chamado ao palco, no qual entra dançando. Depois de beijar outra convidada e garantir a eles mais uma vez de que a sua maquiagem não é política, ele tenta contar uma piada sobre a morte, pela qual ele é repreendido. Então admite ser o assassino do metrô porque ele não tem mais nada a perder. Após um longo discurso sobre o sistema falhar com as pessoas pequenas e como Franklin é igual por tê-lo levado ao programa para zombar dele, Arthur atira nele em frente às câmeras. Depois que a transmissão é cortada, ele é preso pelos policiais. Enquanto é levado em um carro de polícia, ele vê todos os motins nas ruas com pessoas usando máscaras de palhaço. Ele está achando tudo aquilo lindo quando o carro é de repente atingido por uma ambulância. O manifestante que estava dirigindo sai e encontra Arthur. Então, com a ajuda de outros usuários de máscaras, eles o tiram do carro e o colocam em cima do capô. Enquanto isso, em outra parte da cidade, os Waynes estão saindo de um teatro quando um manifestante os segue. Após dizer a Wayne que ele merece isso, ele atira nele e em sua esposa, deixando o pequeno Bruce sozinho com os corpos de seus pais. De volta a Arthur, ele está agora acordando, descobrindo os manifestantes batendo palmas e gritando em celebração para ele. Ele se levanta em cima do carro para fazer uma pequena dança para eles. Quando percebe o sangue saindo de seu nariz, ele o usa para desenhar um sorriso maior ao redor de sua boca. Dias depois, Arthur foi enviado para o Hospital Estadual de Arkham. Enquanto a terapeuta o examina, ele começa a rir. Então ela pergunta o que tem de tão engraçado, mas ele responde que ela não entenderia. Um momento depois, ele é visto saindo da sala e dançando no corredor, deixando pegadas sangrentas para trás. Terminando assim Coringa, filme de suspense e drama de 2019. E eu espero você no próximo vídeo.